A Organização Mundial da Saúde publica a primeira diretriz sobre o uso de canetas emagrecedoras. A publicação da nova diretriz inédita reacende o debate sobre como tratar a obesidade, doença que já afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, outro alerta preocupa especialistas, que é o avanço dos ultraprocessados, que já representam 1/4 da alimentação dos brasileiros e estão diretamente ligados ao aumento de doenças crônicas. Esses dois movimentos, o avanço dos medicamentos e o impacto da alimentação, formam um cenário que exige respostas integradas. Para explicar como as canetas emagrecedoras podem ajudar, quais os riscos e o que realmente muda na prática, nós convidamos para esta edição Samily Frota Monte Coelho, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, Luiz, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutora Samily, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou a primeira diretriz sobre o uso das canetas emagrecedoras para tratar a obesidade crônica. O que esse reconhecimento representa do ponto de vista médico e epidemiológico? Então, Luiz, é um grande ganho para a sociedade médica, porque é a primeira diretriz que reconhece a obesidade como uma doença e que ela precisa de um tratamento medicamentoso. Antigamente se falavam só de medidas comportamentais, alimentares, atividade física. Hoje ela reconhece que a obesidade é doença e para tal exige um tratamento, que aí as famosas, aí os análogos de GLP-1, que são as famosas canetinhas aí emagrecedoras. Então, para a gente foi um ganho, porque tirou o paciente o grande culpado de ter obesidade e trouxe como uma doença, que de fato é o que vai fazer diferença no tratamento para que ele vença realmente essa patologia, diminuindo assim uma ampla gama de complicações. Doutora, os medicamentos GLP-1, que a senhora já citou aí como sendo as canetas, já eram usados no tratamento do diabetes e agora ganham força contra a obesidade também. Então, eu quero saber o seguinte, o que a ciência já consolidou sobre a eficácia e os limites desses fármacos para a perda de peso? São medicamentos usados ali mais de 5, 6 anos, né? Já existem estudos bastante robustos, tanto no tratamento da diabetes tipo 2, como no tratamento da obesidade. Então, são medicações que, de fato, mudam o curso da doença, né? O paciente com diabetes, ele entra num controle completo da doença, usados, lógico, a gente fala que medicação não é tudo, né? Mas é uma grande ferramenta, é uma aliada muito importante. E para o tratamento da obesidade, né? Que aí há um controle de um metabolismo que está completamente adoecido, desregulado, inflamado, e essas medicações entram realmente para controlar todo esse arsenal adoecedor que está aí o metabolismo do paciente. Doutora, a OMS ressalta que a medicação deve ser combinada com uma dieta saudável e com atividade física. Na prática, qual é o risco das pessoas enxergarem a caneta como uma solução mágica, vamos dizer assim, e não como parte de um tratamento integrado? Ou seja, não basta apenas usar a caneta, mas não fechar a boca, não praticar atividades, é isso, né, doutora? Nossa, demais, Luiz. Isso, inclusive, é um grande problema hoje que nós enfrentamos como médicos, porque hoje as pessoas têm como realmente virou um boom, né? De fato, são medicações que são muito eficazes, são seguras, só que ela não pode ser um tratamento isolado, é uma ferramenta a mais. Se o paciente começa a usar uma caneta emagrecedora, e principalmente de uma forma aleatória, sem acompanhamento médico, ele até consegue perder peso, mas muito provavelmente esse peso vai reganhar em dobro, entendeu? Porque ele tem que saber qual a dose serve para ele, que tipo de tratamento vai servir para ele, quanto tempo ele vai ter que usar a medicação, e sem mudanças de hábitos de vida, de comportamento, isso não sustenta. Então, a gente fala que o acompanhamento médico é essencial para que, de fato, o tratamento ocorra de uma forma realmente eficaz e a pessoa não só perca peso, controle a diabetes, mas se mantenha saudável com o peso que realmente ela conquistou. Agora, no Brasil, os ultraprocessados já representam 23% da dieta, mais que o dobro dos anos 80. Como é que esse padrão alimentar influencia diretamente a epidemia de obesidade, doutora Samily, que a gente está tentando controlar aí com medicamentos? Isso influencia 100%. Hoje a gente diz que as pessoas vivem num ambiente completamente obesogênicos.
são alimentos ultraprocessados. Nos países industrializados, mais da metade das calorias vem de alimentos ultraprocessados. Isso contribui diretamente para a obesidade que nós temos hoje. Não adianta a gente ter avanços imensos da ciência em relação ao tratamento da obesidade, ao usuário de GLP-1, essas canetinhas que realmente são muito eficazes, se eu não controlo um ambiente obesogênico, se eu não melhoro a alimentação dos pacientes, se eu não tenho uma fiscalização pública mais efetiva para que, de fato, isso melhore e existam políticas públicas, inclusive com altas taxações, talvez aí de impostos, para que a gente consiga diminuir esse ambiente que, de fato, é adoecedor. Doutora, em 93 países analisados, o consumo de ultraprocessados aumentou em 91%. Em alguns lugares, como Estados Unidos, eles ultrapassam 60% da dieta. Esse cenário global de mudança alimentar pode comprometer, na sua visão, os avanços trazidos por esses medicamentos, doutora? Completamente. A gente usa essas medicações, o uso é bem indicado em pacientes que realmente têm obesidade ou têm um sobrepeso com alguma complicação, mas a gente fala, se não tiver um ajuste da alimentação, o paciente continuar consumindo esses alimentos ultraprocessados, não tem medicação no mundo que segure isso, porque o corpo não consegue fazer autorregulação. Ele precisa de alimentação saudável para que o alimento, dentro de um ambiente, de um corpo que está metabolicamente saudável, ele consiga agir. Doutora, os estudos revisados pela Lancet mostram uma associação entre os ultraprocessados e o maior risco de câncer, doenças cardiovasculares e também metabólicas. Por que esses produtos têm impacto tão forte no metabolismo e também no ganho de peso das pessoas? Os alimentos ultraprocessados, eu falo que hoje é o maior vírus da sociedade. Virou a nossa pandemia, né? Na verdade, a causa da obesidade é exatamente o ambiente, né? É extremamente adoecedor que nós estamos vivendo. A gente vive uma sociedade onde toda vida a gente corre mais, se alimenta pior, porque na hora que dá tempo, é onde der, é na lanchonete, é na padaria, e vai muitos ultraprocessados, com muita gordura, com muito açúcar, com muito sódio, e o corpo não consegue detoxicar isso completamente. Então, isso vai virar fator de risco para ter câncer, para ter obesidade, para ter diabetes, para ter colesterol alto, para ter hipertensão, várias doenças cardiovasculares completamente implicadas, e mais de 200 tipos de câncer também está associado a esse tipo de alimentação. Doutora, se liberar ou ampliar o acesso às canetas, existe o risco das pessoas acharem que podem comer o que querem, porque depois, no caso, aplicaria a medicação? Como é que a senhora imagina que possa se evitar esse efeito colateral comportamental? É um medo que nós, como médico, realmente a gente teme, porque realmente tem muitas pessoas que não têm a consciência, que fazem o tratamento por conta própria, que não têm acompanhamento médico, e aí vão comer realmente descontroladamente esses alimentos ultraprocessados. Mas depois eu vou aplicar a medicação. E aí realmente é um risco grande, mas a primeira coisa que eu falo quando o paciente chegar aqui, a primeira coisa tem que ter a consciência. Você quer realmente mudar de vida? Porque não é só tomar a medicação é uma ferramenta, mas só ela não vai trazer o efeito. Tanto que eu tenho pacientes que usam medicações, que fazem direitinho, e aqueles que realmente estão mais preocupados em usar a medicação e sem mudanças de hábito, e os resultados são completamente diferentes. Agora, a Organização Mundial da Saúde alerta para a falta de dados sobre o uso desses medicamentos a longo prazo. Quais seriam as principais dúvidas ou preocupações que ainda existem sobre segurança, efeitos adversos e manutenção do peso após a suspensão do tratamento com esses medicamentos? De fato, são medicações relativamente novas. Os estudos vão de 5 a 6 anos, exatamente porque são medicações novas. Mas até o momento, todos os estudos que nós temos são medicações que de fato mudam a vida do paciente, muda o metabolismo, diminui muito o risco de várias outras doenças associadas à obesidade, à diabetes, né? E doenças cardiovasculares. Mas é exatamente por isso, por ser uma medicação ainda relativamente nova, que precisa desse acompanhamento médico para, se acontecer algum efeito indesejado, ou que não está sendo muito conhecido ainda, porque é uma medicação nova, que ele esteja com acompanhamento médico para isso ser detectado e ser cuidado a tempo. Doutora, os pesquisadores afirmam que grandes corporações moldam dietas no mundo inteiro com um marketing agressivo. Como é que as políticas públicas, como taxação, rotulagem
ou restrições podem trabalhar junto ao tratamento medicamentoso para enfrentar a obesidade? Nisso, acho que a gente tem que estar, acho que a classe médica tem que estar muito aliada aos governos, exatamente para que as taxações sejam maiores, as rotulagens sejam aquela coisa bem assim, bem grande, alimentos ultraprocessados, risco de obesidade, risco de infarto, risco de AVC, sabe? Igual tem carteira de cigarro, acho que isso tem que ter embalagem de alimentos ultraprocessados. Exatamente para o paciente não achar que é só um biscoito ali que não vai levar nada, mas é um biscoito que tem muito sódio, que tem muita gordura ruim, que tem muitos glicose, que pode levar resistência à insulina e que isso pode trazer sérios problemas a ele. Então, é deixar isso bem claro nas embalagens e aumentar bastante esses impostos para ver se realmente ficam alimentos mais caros, porque realmente os produtos processados hoje ainda são alimentos que não são caros. Você compra ali alimentos baratinhos. Então, com essa taxação maior, eu acho que aumentando o preço vai dificultar mais o acesso, além dessa conscientização que temos que ter, né? Verdade, doutora. Agora, a senhora acredita que há uma chance real, como diz a OMS, de mudar a trajetória epidemiológica da obesidade? O que seria necessário de forma integrada para que esse cenário de fato mude nos próximos anos? Nossa, Luiz, eu acho que existe uma possibilidade de mudança, mas é como a gente voltou naquela história, tanto a classe médica, né, a classe, e tem que estar muito junto com o poder público, para que realmente o poder público não trate só as complicações. A gente tem um atendimento, uma rede terciária muito forte, uma rede hospitalar, que realmente vai cuidar um infarto, um AVC, mas não tem uma prevenção aqui, a base está descoberta. Existe para ter uma conscientização, porque de fato essas medicações chegaram para ficar. Outro problema sério é que a população não tem acesso. Menos de 10% da população hoje em dia consegue ter acesso a essas medicações, exatamente pelo custo que é muito alto. Então é um tratamento que ainda é muito elitizado. A maioria das pessoas que precisam, ou que tem realmente obesidade, não consegue ter acesso. Então, se a gente conseguir levar esse tratamento de ponta para a rede pública, né, com o apoio aí dos nossos governantes, com certeza isso vai facilitar. Porque, de fato, a gente sabe quando os pacientes começam a tratar, começam a usar essas medicações, eles mudam até a vontade. Eu tinha muita vontade de comer chocolate, hoje eu não tenho mais, aquele refrigerante não dá, porque realmente esses alimentos mais palatáveis, a medicação vai diminuindo esse desejo, vai diminuindo a compulsão, vai tratando a inflamação que dá todo esse desejo, essa vontade de comer alimentos mais palatáveis. Então, o acesso dessas medicações à rede pública, aos médicos que estão ali na atenção primária, nos postos de saúde, com certeza ia facilitar bastante realmente esse impedimento dessa pandemia que nós estamos vendo aí. Muito bem, termina aqui a edição 1315 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as explicações da endocrinologista e integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Samile Frota Monte Coelho. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Prazer. Você pode acompanhar essas e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu espero você no próximo episódio. Até lá.